trazer a doutora Jéssica para completar aqui a nossa roda. Doutora Jéssica. Vinheta aí, ô Luizão. Saúde e maravilha para você. Seja bem-vinda, meu amor. Como vai? Vamos falar sobre pedra nos rins também. É isso. Esse é o nosso tema. Gente, você que está com esses probleminhas de pedra nos rins, hoje nós vamos dar muitas dicas. Aquele conselho que todo mundo recebe desde que o mundo é mundo e pouquíssimos seguem. Beba água. Não precisa ter sede. Beba água. Paulinha, cadê minha água? Paulinha, eu te amo, Paulinha. Entendeu? Mas você precisa me agradar mais, Paulinha. É verdade. Sabe quando é que eu vou ver que você realmente está, ó, me agradando? Viu? Quando você me der um copo de água. Toda vez que eu tiver assim, você beba água, maravilha. Certo? Seja bem-vinda, doutora. Fala aí, Samuel. Jéssica, obrigado aí mais uma vez, tá? Aliás, olha só, maravilha. Começa aí de você, né? A beleza, né? Daí vem doutora Isabela, doutora Jéssica. Beleza e muito conhecimento, né? Um assunto muito sério que nós vamos tratar hoje, que é a respeito das pedras famosas, né? Pedras nos rins. Como que se formam, doutora Jéssica, essas pedras nos rins? Existem vários mecanismos de formação, mas o importante é saber que, muito provavelmente, existe uma lesão numa parte do rim que se chama túbulo. E ela faz com que aconteça um desequilíbrio entre o solvente, que é a água, e o soluto, que são as escórias, aquilo que a gente elimina através da urina. Então, quando acontece esse desequilíbrio, pode acontecer também a formação de pedras, que a gente chama carinhosamente de cálculos. Ou a doença litíase renal. Ou cálculos renais, Tem gente que né? passa dias sem beber um copo de água. Então, não sei como consegue. Mas tem gente que consegue. Porque é o certo, né? Para poder estar sempre tudo funcionando direitinho, né, doutora? Exatamente. A água, ela é prescrição médica, vamos dizer assim, tá? Então, a gente precisa de água para eliminar os solutos que são produzidos pelo metabolismo das nossas células. Mas cada corpo pede uma litragem certa, assim, Exatamente. de água? Existe uma prescrição de água que é feita a partir do peso. Mas a gente usa falar assim, em torno de 2 litros de água por dia, porque é mais ou menos o que seria recomendado para o adulto eutrófico, ou seja, para um ser humano aí de 1,70 m, 70 e poucos quilos, seria o recomendado mais ou menos 2 litros por dia. Mas existe uma recomendação que é em torno de 30 a 35 ml por quilo. Isso mesmo. Hoje estamos falando sobre um problema que atinge milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A litíase renal. Ok? Mais conhecida como pedra nos rins. E você sabia que aproximadamente 10% da população mundial sofre com pedras nos rins? No Brasil, são registradas cerca de 300 mil internações por ano, devido a essa condição, que é uma das principais causas de dor intensa. Quando vem, ninguém aguenta. E aí procura por atendimento urgente e aquele Deus nos acuda, entendeu? Hoje nós vamos falar mais sobre os sintomas, as causas e os tratamentos fundamentais para uma vida sem esses problemas, ok? Para evitar, prevenir essas complicações graves. E estamos aqui com ela para esclarecer tudo, doutora Jéssica. Doutora. Diga, Mara. Além da falta de água, o que mais pode acarretar pedra nos rins? O sal, não sei. Então, o sal é sim um vilão nessa história, porque ele ajuda também a formação desses cristais. Além disso, existe o efeito genético. Então, a gente estava até conversando um pouquinho antes da vinheta, né? Falando sobre... A gente tem que sempre perguntar para a pessoa que tem pedra nos rins sobre a história familiar, porque normalmente isso é uma coisa que atravessa gerações dentro de uma mesma família. Tá? E também tem um caso que faz com que as pessoas tenham mais pedra nos rins, umas pedras um pouco diferentes, mas acontece,
essa relação, que são infecções urinárias de repetição. Então, pessoas que têm infecção urinária de repetição também podem ter um risco aumentado para ter pedra. É um tipo diferente de pedra, então por isso que a gente sempre fala, olha, saiu uma pedrinha, ouviu ali, né? Recolhe essa pedrinha, porque ela pode ser importante para o diagnóstico, entendeu? Para a gente definir exatamente. Olha, eu tô tendo um relato aqui que teve um colega que teve 30 pedras. Uau, 30? E saíram todas pela urina. Meu Deus. É possível isso? É possível. Muito provavelmente é uma pessoa que tem alterações tubulares, alterações genéticas e alimentação que também não colabora. Porque a gente tem situações, tem líquidos que são extremamente ricos em solutos, né? Então, isotônicos, alguns refrigerantes, que as pessoas tomam em substituição da água, o que não é correto. A água, ela tem o efeito de diluir, enquanto que esses líquidos extremamente saturados, eles aumentam a saturação desses solutos na urina. Paixão. Olha, eu tenho uma curiosidade em relação às pedras, que elas podem afetar tanto os rins, a parte da vesícula também, né? Sim, mas são pedras diferentes. São pedras diferentes. Isso. O pessoal falando aqui no ponto que eu tenho esse negócio aqui, que além de estar com vocês, com tá todo com um monte de público, eles ficam aqui no meu ouvido. Falou assim, é melhor ter uma pedra no caminho do que uma pedra no rim. É melhor ter pedra em lugar nenhum. É melhor ir em lugar nenhum. Essa piada é muito boa. Que piada é essa? Melhor ter pedra em lugar É melhor nenhum. não ter pedra em lugar Não é, nenhum. doutora Mas Jéssica. se tiver que escolher, né? Não, mas é porque eu perguntei exatamente da vesícula, eu sei que o assunto é o rim, é claro, porque o meu pai passou por uma situação muito delicada, que uma das pedras, ela saiu e entrou por uma região, não sei especificamente o termo médico, né? Mas que levou até a sepse, foi uma situação bem delicada, Sim, sabe? a gente chama isso de colelitíase e colecistite. Então, assim, provavelmente ela desceu pelo canal biliar e ela impactou em algum lugar. Por isso que tem que tirar logo, é isso? Isso. E quando vem a dor, eu, graças a Deus, eu Escamador. nunca tive isso, não. Mas em relação à pedra dos rins, é muito importante saber que ela, dentro do rim, ela não causa dor. Então, a pessoa fala assim pra mim, eu sou portadora de 10 pedras. Se não está causando sintoma, você é apenas portador. Agora, quando ela está descendo, ou quando ela vem pelo trajeto do trato urinário e ela interrompe a passagem do xixi, ela faz uma obstrução e a partir dessa obstrução é que a gente começa a sentir dor. Então, quando você está sentindo dor da cólica, cólica renal, forte, né? Que a gente fala muito isso, né? Cólica teve. renal. Então, quando a gente tem a cólica renal, esse é um momento de urgência. Esse é o momento que tem que ir para o hospital, que tem que fazer medidas para eliminar e às vezes não consegue eliminar por via baixa, precisa de intervenção. E como que contigo, faz? Bela. Ô, Mapa, às vezes para você prevenir ao invés de remediar? Porque às vezes você também deixar, né? Como que são os processos preventivos, além de água e tudo mais? Tem mais alguma checagem, talvez, de tempos em tempos? Você falou muito bem, Samuel. A gente precisa trabalhar com prevenção quando o assunto é pedra nos rins. Tá? Então, mesmo que a pessoa tenha, por exemplo, uma alteração genética que aumente o risco de ter pedra nos rins, ou que tenha uma história familiar muito rica, ela pode fazer medidas gerais de prevenção, que é prevenir a infecção urinária, tomar bastante líquido, mas uma medida que pode ser muito mais direcionada é a medida que a gente orienta depois de uma urina de 24 horas. Então, é importante ir a um médico nefrologista ou médico clínico que oriente a realização de uma urina de 24 horas e a partir do resultado desse exame ele comece a orientar medidas para prevenir novos cálculos. Olha, no Perfeito. nosso Instagram, programa da Maravilha TV, estão chegando muitas perguntas, eu estou sendo informada, para a doutora Bela. O pessoal está querendo saber mais sobre a saúde bucal também. E a quem mandou a pergunta? Aylan, um beijo para você. A sua perguntinha agora para a doutora Bela, que é... Vamos ver. Roda aí. Uma infecção na boca pode espalhar bactérias pelo corpo todo? Excelente pergunta, excelente pergunta. Não é à toa que a saúde começa pela boca. Ela todo mundo diz, é começa verdade. pela boca. Então, todas as infecções bucais, quando não tratadas,
lesões de cárie e a gengivite, a doença periodontal que falamos anteriormente, nós temos sim uma grande capacidade dessas bactérias, através da corrente sanguínea, caírem aí na nossa circulação, causando endocardite bacteriana, que seria a inflamação do músculo do coração, que é o miocárdio, causando predisposição para infarto, AVC e até mesmo parto prematuro. Já existem evidências científicas que demonstram que gestantes que não fazem o pré-natal odontológico, elas podem sim ter ali um estímulo das contrações uterinas antes do momento correto do nascimento desse bebê, levando o parto prematuro e o nascimento do bebê com baixo peso. Gente, a Meu saúde Deus. literalmente começa pela boca e o rim pede socorro, né? É tudo junto. Aliás, a É um doutora todo. Isabela É um sofre com a aparelho questão. perfeito o nosso corpo. Perfeito. Nosso criador maior criou tudo de maneira Tudo milimetricamente interconectado. pensado, conectado. Mas a doutora Bela também sofre com Sim. pedras nos rins, Sério? né, Estávamos doutora? conversando aqui nos bastidores, sim, a minha família tem uma herança genética muito rica, pais, avós, e eu fui agraciada com essa Olha, herança, que maravilha. herança. Então eu tive 2 episódios de pedra nos rins, que foram, assim, episódios inesquecíveis. É uma dor muito importante. E eu tenho uma dúvida, posso tirar uma dúvida Claro. aqui com a doutora? Eu gosto muito de fazer academia, queria até mandar um abraço aí pro Rafael, meu professor, meu personal. E a gente sempre fala sobre a creatina, doutora. A Então creatina. existe A aí famosa muitos creatina. tabus. Eu- Quem meu tem o esposo cálculo... lançou uma creatina agora, viu, Bela? É que eu vou te mesmo? dar, que tá um Isso. sucesso a Aí, creatina. tá vendo? Em goma. Da, a isso, creatina. em goma. Que legal. Da Plus Prime. Luz Prime. Muito Sucesso. legal. E a dúvida que não quer calar. Eu, por exemplo, eu tenho 5 pedras em acompanhamento. Graças a Deus ainda não tive nenhuma crise com essas, mas Graças 2 a já Deus. foram É expelidas. o que você colocou É o que a aqui. doutora colocou. E a minha dúvida, doutora, é se eu posso utilizar na minha suplementação para o desenvolvimento muscular a creatina ou como portadora das pedras seria algo que é melhor a gente evitar? Então, Boa, Bela, boa. A creatina, assim como qualquer suplemento, ela precisa de uma avaliação antes de a gente dizer se precisa ou não precisa. E tendo apenas a informação de que tem litíase e não tendo mais nenhuma outra informação, por exemplo, qual a composição da pedra, eu diria para não usar. Ótimo. E Tem mais aí, uma pergunta para a doutora Bela? Da Caterine? Já chegou. Coloca aí, então vamos ver. Aparentemente minha gengiva é saudável e eu tenho um sorriso bonito. Mas é possível ter alguma doença silenciosa na gengiva? E como que identifica isso? Boa pergunta. Vamos lá. Então, para quem tem as lentes de contato ou não, independente das lentes ou não, como que a gente consegue identificar a presença dessas alterações silenciosas? Então, se o paciente ele começa a sentir gosto de sangue na boca, ao escovar, observa o sangramento gengival. Come uma maçã ali, saiu. Com certeza. Mobilidade dentária, afetando até as articulações, a articulação temporomandibular. Retrações gengivais. A gengiva ela começa a retrair e vai tendo ali uma exposição da raiz dos dentes. Então, um alerta de que a saúde bucal não vai bem. São pequenas alterações silenciosas que merecem uma avaliação odontológica para que a gente consiga intervir e controlar a proliferação dessa doença, tá? Diga lá, Paixão. Não, em relação também aos rins, quando que se torna, doutora Jéssica, uma urgência assim médica mesmo? Que é só a dor, tem mais alguma outra situação que a gente tem que assim que ficar atento? com certeza, temos situações muito importantes. Primeiro, é a dor, mas a dor vai te levar para o hospital, você querendo ou não, porque você vai ficar muito assustado. Mas existem outros comemorativos, por exemplo, sair sangue no xixi. Isso é uma coisa que tem que levar para uma assistência médica muito rapidamente, é o que a gente chama de hematúria. Isso é um sinal de que a pedra está se movendo dentro da via urinária, tá? E outra coisa se tiver febre ou se tiver a turvação do xixi, porque isso pode significar que você, além de uma infecção, pode estar acontecendo também uma obstrução, o que é um quadro muito grave, que inclusive pode levar a sepse de origem urinária. Olha isso. E quem trata Olha, o mieloma... saúde tem que maravilha. ser prioridade. Sim, Prioridade. Quem trata o mieloma múltiplo, que é um CA, aliás, a gente tem que trazer algum profissional para falar sobre o mieloma múltiplo, que é um dos cânceres que é pouco falado, mas ele é muito sério também, né? Uhum. Mas o diagnóstico de quem tem mieloma precisa estar com a questão dos rins sempre muito bem cuidada, porque é um dos órgãos que se afeta, né? Sim. E quem trata algum tipo de câncer, mieloma ou não, com os rins,
Tem algum cuidado diferenciado que você indicaria? Boa, Paixão. Né, Maravilha? Olha, é muito importante quem está em tratamento oncológico, e aí pode ser o mieloma ou qualquer outro câncer, Certo. é importante que a pessoa se mantenha muito bem hidratada e que haja uma vigilância em relação às taxas da função renal. Por quê? Além dos próprios tumores causarem lesão renal, como é o caso do mieloma, existe também a lesão renal provocada pelos quimioterápicos. Uau. Então, alguns dos tratamentos que são utilizados para tratar o câncer podem comprometer a função do rim. Tá? Inclusive piorando nessas questões tubulares, né, que estão relacionadas com a litíase. Então, é importante que haja um acompanhamento tanto da função do rim quanto da urina 1 nesses pacientes que estão em tratamento oncológico. Olha, Perfeito. esse quadro que nós temos, que é maravilhoso, Saúde Maravilha, tem também o apoio da NefroStar. Eu quero que a doutora Jéssica fale exatamente a importância da NefroStar para quem está nos assistindo. É uma empresa que é uma referência no tratamento, no diagnóstico e no tratamento das doenças renais, que são hoje uma epidemia. Então, cada vez mais nós temos casos de insuficiência renal e a nossa empresa, ela se presta tanto ao diagnóstico quanto ao tratamento de excelência para esse tipo de doença. A NefroStar está Capitaneada atendendo lá, né? há quantos anos? Ao total de anos que tem a Nefro? São 16? 16 anos, 16 capitaneada anos. pelo querido Wellington. Um abraço pro Wellington, né, Maravilha? Estamos devendo uma visita lá, hein, Maravilha? Fazer uma Verdade. reportagem lá especial. Exatamente. Né? E atende aqui em São Paulo, exatamente aonde a Alguns NefroStar? outros estados também. Atende a unidade principal, que é no Morumbi. Vamos colocar o arroba da Nefro também? Aliás, uma sede Isso. muito bem Está aí. estruturada, né? O arroba da doutora Jéssica e o arroba da NefroStar _, ok? Porque, gente, saúde. Saúde que vai trazer sorriso, né, doutora Com Bela? certeza. Vai trazer sucesso, vai trazer tudo que a gente precisa. Esse foi mais um quadro Saúde Maravilha. Muito obrigada, viu, meninas? Obrigado. Continuamos Obrigada. aqui ainda hoje, Alexandre Frota, o homem já chegou. Então, mas antes, presta atenção nessa vinheta aí. Roda, Luizão. Tire as suas dúvidas participando através do nosso Instagram, Programa da Maravilha TV. Mande suas sugestões, faça suas perguntas, interaja com a gente. Estamos aqui pela Rede Gospel no Brasil inteiro. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que é o nosso alcance. E você que quer divulgar a sua empresa, o seu produto, a sua marca com a gente, seja bem-vindo. E vamos falar agora do Instituto Monitor, que há 85 anos transforma histórias por meio da educação. Pioneiro no ensino à distância aqui no nosso país. Instituto Monitor já matriculou milhões de alunos. E o melhor, tem cursos para todos os perfis, com foco no mercado de trabalho. Então, você quando é qualificado, você tem estudo, as portas se abrem muito mais com facilidade. Tem o EJA é a educação de jovens e adultos. Você que não terminou ali o ensino médio, olha aí, Instituto Monitor, o EJA, essa é a sua chance de concluir os estudos de forma rápida, prática e acessível. Conquiste seu certificado de ensino médio e as portas do mercado estão escancaradas para você. Instituto Monitor também tem cursos para você que é corretor de imóveis, assim como eu. Saiba que a cada 10 corretores, 7 são formados pelo nosso Instituto Monitor, ok? Então, vamos lá, tá aqui o QR Code, tá aqui, ó, tá? Não tem desculpa. Você faz o seu horário, você programa aí na sua agenda, cumpre a demanda da carga horária. A prova tem que ser presencial, ok? Então não tem desculpa. Priorize os estudos na sua vida e veja a prosperidade ser sua amiga. Vamos lá? Programa da Maravilha aqui com a doutora Bela. E aí, Bela? Mara,
com Samuel Paixão. É isso, maravilha. Já Alexandre Frota, né? O super Alexandre Frota. Multitalento, né? Sim. Um artista realmente E que está numa fase... maravilhosa, de reconexão. E ele vai Isso. contar isso tudo e muito mais aqui. Você sabe que a gente tá na rede gospel e na nossa vida também, né? É. A gente tem que evitar as polêmicas, mas tem uma coisinha só que eu quero falar com o Alexandre. O que é? É isso, nem você sabe. Nem você sabe. Já depois dos comerciais vai ser? É, mas Daqui a pouquinho. antes dos comerciais, eu quero falar da Lavita. Olha, Cotia. Eu sou apaixonada por Cotia. Olha que lugar lindo, arborizado, qualidade de vida. E eu estou aqui para falar para você que do Encantada só tem menos de 5, já são 4 unidades. E aí você vai morar nesse lugar em Cotia, pertinho também, 1h, 1h30 de São Paulo. Tranquilidade. Olha aí a nossa unidade decorada. Você pode visitar o plantão com os corretores e já garantir. Tem o lançamento para 2026, 2027. Como é que você se vê daqui a 6 meses? Como você se vê daqui a 2 anos? E tá indo rápido, não tá assim mais não. Já tem gente até morando. Isso, qualidade de vida. Em Cotia e com a Lavita. Nova Granja Paradise. Conceito diferenciado, conforto. Olha aí, lazer, segurança para toda a família. E o melhor, você recebe, você investe, faz a sua programação. Paga quanto de aluguel? 2.000 de aluguel. Você vai pagar menos de R$ 1.500 na parcela. Como é que eu faço, maravilha? Vai, entre em contato com a gente, tá aí o telefone. Fala, olha, assisti agora a Maravilha na Rede Gospel, eu quero me informar sobre como eu posso adquirir a minha unidade, porque é uma localização privilegiada, gente. Pertinho da estrada Mário Ivo Isaac Pires, 3.777, Jardim dos Pereiras, em frente ao shopping center. Aí as obras estavam no comecinho, agora já está super acelerada. Próximo é o Termas da Mata. Aí em Cotia tem vários locais para diversão. É isso aí. Pode ligar, marcar o seu horário, fazer a sua visita, ver o que está planejado, conversar com os nossos corretores. Pertinho da rodovia Raposo Tavares. Lavita, mais do que uma casa. Amor pelo lar. Vamos para o intervalo? E em seguida, Alexandre Frota hoje aqui com a gente. Mande sua pergunta.